Olá, família Pax, estamos aqui mais uma vez ao vivo, hoje conversando com o Djalma Oliveira Neto, ele que faz um trabalho na Pax de radiestesia, florais de Saint-Germain, apometria. E hoje a gente vai estar justamente falando sobre apometria, novos horizontes para a medicina. Olha só que legal. Então vamos só aguardar aqui o Djalma entrar para que a gente possa bater um papo. Aqui tá chovendo bastante, a luz tá piscando, eu só espero que fique tudo bem, né? Vamos lá, vamos ver aqui se eu consigo melhorar a energia, porque, gente... E agora? Ok. Vamos aguardar aqui o Djalma entrar. Vamos dar boas-vindas ao Djalma Oliveira Neto, para que a gente possa estar falando sobre apometria e outras terapias que ele desenvolve. Ei, bem-vindo, tudo bem? Olá, tudo bem? Como vai? Tudo jóia? Aí, Quanto tempo? estamos aí, bem-vindo. Claro, obrigado. A gente está falando da chuva aqui também, né? Deu essa chuva forte aqui, estamos próximos e também até uma apreensão, né? Se não vai atrapalhar em nada. É, Rezando aqui para os anjinhos da tecnologia. Eu fico olhando, eu tenho a torre ali da internet, a gente tem 2 sinais de internet na casa, um aqui embaixo e o outro lá em cima da gente mora, aqui é o escritório. ah, E aí fica piscando a luz e eu fico assim, pelo amor de Deus, vamos energizar. deixa para depois que acabar. Quando acabar, cai a internet, fica tudo bem. E aí, como é que você feito de isolamento social? Trabalhando muito, né? Graças a Deus. Ah, Carmen, é verdade, né? Essa época toda, né? Nós estamos, vamos completar o mês que vem um ano já, né? De mudança, né? Nós todos nós, né? Começamos aí de uma surpresa toda. Mas a gente sabe, né? Realmente esse processo todo deu para todo, acho que para todo mundo, né? Tirar um proveito, alguma lição, alguma coisa, aprendizado. As pessoas procuraram se interiorizar mais, né? Foi muito bacana. Essa própria oportunidade de a gente estar junto aqui, né? Para tantas pessoas, né, Carmen? Que bacana isso, né? Então, né? Foi graças à pandemia, né? Então, É, desafio, né? é, Eu fui reticente à mídia social, à máquina, de forma é, geral. Eu sempre evitei, porque me incomoda. Mas se não fosse isso, a gente não estava todo mundo aí compartilhando a sua história, é, né, a sua profissão, e temos que somar forças, né? E o é mundo está. verdade. Sim, eu lembro que até um pouco tempo atrás, assim, eu lembro que até você chegou a fazer acho que um agradecimento, quando tinha 5.000 pessoas no seu Instagram, né? E já está quase 10.000 já, né? Então, você vê como a progressão disso, né? Que bacana, né? Que lindo, né? Que esse processo, né? Que bacana, né? Então, e aí vai embora, aí não tem limite, né? O céu é o É, limite, é verdade. né? Sabe, você falou em progressão. A semana passada foi a Semana de Harmonia Interreligiosa, que a Pax participa já há alguns anos. E nós Sei. nos comprometemos lá com o rei da Jordânia, que é quem organiza o evento, a reunir pelo menos 1 milhão de pessoas rezando durante 5 dias. No final, Nossa, ah, 3 milhões, foram 3 milhões de pessoas rezando. olha só, Dias. Nem eu tinha noção, até me arrepia, porque um vai passando por outro, vai passando por outro, é, isso. né? A gente estava fazendo as orações ecumênicas, então, quer dizer, e mesmo no Face, tem muitas pessoas que assistem, e está muito bom, eu estou adorando, estou trabalhando muito, mas estou muito feliz. Está fluindo, né? A energia está, É, enquanto a gente tem saúde, trabalho, tá bom, né? É que nem é você verdade. trabalhar, né? Quero mandar um beijo para a Rose e para sua esposa que está aí com a gente, que eu vi ela entrando. Isso, ela está sempre acompanhando, muito torcendo muito. Muito bacana. Vamos explicar o que é apometria. Então, eu quando fiz, eu sempre pedi, né, a gente escolher um tema da apometria, e precisava ter um tema live, né, vou fazer um tema, e eu escolhi, né, o tema do apometria, Novos Horizontes para a Medicina, né, porque as pessoas, pouca gente conhece o trabalho da apometria, do livro, realmente, da apometria, né, que o Dr. Lacerda de Azevedo escreveu, e o livro chama Apometria, Espírito Matéria, Novos Horizontes para a Medicina. Então, eu peguei um gancho no livro dele, explicar um pouquinho da história, porque tem muito a ver com isso, né? Então, nos anos 60, ele começou a fazer umas pesquisas, ele era médico e médium, ele trabalhava no centro espírita na época, e na medicina já, Carmen, você vê, ele já incomodava muito ele
a quantidade de doenças psicossomáticas que existiam na época já, né? As doenças de fundo emocional, para quem não sabe, são doenças adquiridas, muitos processos emocionais, inclusive as pessoas, né, ao decorrer de uma existência, elas vão, entre parênteses, ganhando uma doença, né? Então, tem doenças assim que são meio taxativas, que são realmente psicossomáticas, são de origem, né, muito forte. E o doutor Lacerda, na época, já se incomodava com isso, né, em tratar pessoas assim. E aí, resumindo um pouco a história, ele começou a estudar, começou a fazer testes, pesquisas de uma outra maneira, do plano espiritual, trabalhar essas pessoas com mais efetividade, né, que seja realmente uma coisa mais efetiva. E aí ele começou uma trajetória, Carmen, de praticamente 25 anos, pesquisando, fazendo, validando, né, criando regras, criando técnicas, vamos dizer, dentro da apometria, a gente chama de as regras, né, processo apométrico, para formatar um novo processo de cura, né, de cura espiritual, né, de cura da alma, né, que a gente chama, né. E aí, em 1987, ele escreveu um livro, né, ele publicou o livro, aliás, o livro foi escrito ao longo dos anos, né, com experiências, com vários fatos, né, ocorrências, ele põe data, tudo mais, tal das experiências dele. E ele publicou em 87 o livro, que é esse que eu te falei, que chama Apometria, Espírito, Matéria, Novos Horizontes para a Medicina. Onde ele queria, né, a vontade dele, a gente entende um pouco mais o livro, ali mais a fundo, né, aquelas palavras que não estão ditas, né, não estão escritas, mas estão na ideia, né, que ele queria que a apometria realmente fosse um auxiliar nos tratamentos médicos, terapêuticos, psiquiátricos, psicológicos, né, psicólogos, que poderia auxiliar, jamais abandonar a medicina tradicional, jamais abandonar a medicina, né, convencional, porém, que todo tratamento que conciliasse junto o lado espiritual, né, o lado, né, etérico, espiritual de cada um, e aceleraria o processo, ficaria muito mais rápido a cura, né? Então foi com esse intuito, né, que ele publicou, que ele escreveu e tudo mais. E assim, e esse avanço, né, essa parte toda espiritual, isso acaba vindo para ele, veio, claro, com muita intuição, né, como a gente sabe como que é. E ele mesmo escreve no livro, né, na contracapa, assim, na caroleira do livro, que ele mesmo admite que quando esse livro está sendo publicado, muitas técnicas já estão até ultrapassadas, que tem mais coisas novas, dada o dinamismo, né, que essa parte espiritual tem, né, em relação a isso, né. Quando alguém se propõe um trabalho de cura, de bem-estar, uma coisa nova, né, quanta coisa não tem ajuda, né, espiritual, para que isso se concretize, se isso realmente se manifeste, né. Então, que é uma coisa realmente né, muito vibrante, né, para as pessoas, né. Então foi com esse intuito, né, e aí sim, como ele já tinha na época, aí nessa época ele já tinha um centro espírita dele, chamava Casa do Jardim, que é um lugar que existe até hoje em Porto Alegre, que ele era brasileiro, e aí sim, aí algumas casas espíritas pegaram a apometria, né, a Umbanda também, a Umbanda tem uns livros do Norberto Peixoto, psicografados por Ramatiz, são 3 ou 4 livros que são sobre a apometria. Então, isso também, como você vê, Ramatiz também, que é um espírito de muita elevação, né, muito elevado, já também uma conotação também para esse processo junto. Então, né, tudo veio a melhorar, a conciliar, né, para isso. Então, essencialmente, esse trabalho que ele fez veio a trazer uma nova maneira de trabalhar as pessoas na parte espiritual, né, onde somente auxiliasse o lado dos médicos, né, da alopatia, das doenças que as pessoas têm. Então, assim, nós trabalhamos na apometria, eu quando comecei a estudar isso, comecei também, fiz um curso na época, comecei a entrar e trabalhar assim, primeiro passei num processo, né, primeiro a gente, eu fui, o meu irmão na época trabalhava no espaço, aí eu passei por lá, foi um negócio para mim diferente, falei, pera, isso aqui tem alguma coisa, né? Aí acabei fazendo um curso e eu disse, bom, aí a coisa tem uma história longa aí, né, de trajetória. E aí sim, aí eu comecei a trabalhar com as pessoas, né, assim, a gente trabalhar em apometria, sempre acompanhando as melhoras, né, Carmen, os resultados positivos. Então, poxa, isso anima a cada vez mais você melhorar, você aperfeiçoar, estudar mais, né, de entender da necessidade, né, de as pessoas estarem equilibradas, né. Então, assim, tanto a radiestesia, que eu trabalho bastante na mesa radiônica, tanto na apometria,
a finalidade é sempre o equilíbrio das pessoas, né? Onde tem esse desequilíbrio que causa as doenças, causam os processos, né? Equilíbrios energéticos, equilíbrios emocionais, equilíbrios, né, das pessoas não lidarem com situações. Ontem você falou muito bonito ontem sobre o perdão, né? Então, da necessidade do perdão, né? Então, a gente, na apometria, né, como em outros processos também, acreditam, né, no nome, né, no ser de luz que nós chamamos, né? Então, esse ser de luz nosso é eterno, né? Então, assim, você não é a Carmen, você está a Carmen, né? Eu estou de Djalma, né? Nós não somos, nós estamos, né? E o ser, né, o que nós somos é o ser de luz, que é eterno, né? Então, esse perdão que você falou ontem, isso vai longe, isso aí não é uma existência só de vida agora, por 40, 50, 60 anos, não. As pessoas ficam sem perdoar por séculos, fica aquela coisa. Então, essa compreensão é muito importante na necessidade das pessoas para se libertarem, como você falou, né? É uma energia que acaba prendendo a pessoa com o outro, né? E, claro, causa uma doença, causa um processo, você está magoado, aquele ressentimento, aquele ranço, aquele ódio, né? Aquela coisa, né? E isso vai, então, assim, como a apometria, ela é uma técnica que acessa o campo vibracional, né, o campo etérico, né, da pessoa, não é somente essa existência dela. Então, ela pode estar trazendo muitas situações da vida dela de hoje, de uma existência, mas muitas, né, que é comum, de uma existência muito maior que nós não sabemos, né, quantas vidas, entendeu? Então, isso fica na pessoa, vai ficando. Então, tem um vídeo muito interessante, curto, do Hélio Couto, o professor Hélio Couto, eu gosto muito dele, e ele fala muito sobre o matar o outro, que tem que terminar esse processo, porque um matou o outro há 300 anos atrás, aí o outro encontra o outro na outra vida que matou e mata o outro, aí fica um processo de um matar o outro e que não acaba. Então, a necessidade da consciência, né, que né, trabalha para que mais pessoas tenham a consciência, né, mais elevada, para terminar esse processo, interrompe isso, perdoa, sabe, entrega, né, faça a coisa de uma maneira espontânea, mas com consciência, né, da necessidade disso, né. É muito, muito bacana. Tem gente que fica literalmente doente porque não perdoa, carrega essa mágoa, essa angústia, fica só remoendo o passado, remoendo o que tá ruim. Para quê? É uma questão de hábito até, né, Djalma? E a gente tem que dar esse tipo de comportamento porque acaba gerando mais problema, porque energia negativa gera energia negativa. Nós somos ímãs, né? Nós atraímos, claro. Nós emanamos. Não é isso? Isso, é verdade. Então, tudo, eu chamo isso, né, verdade, também de frequencial, né? Tudo, nós geramos uma frequência vibracional, né? Então, a nossa frequência atrai frequências boas, né? E quanto mais elevada a nossa frequência, mais situações boas, porque não é só pessoas, são situações, são momentos, são lugares, você frequencialmente, nós estamos ligados a tudo, né? Tudo tem energia, tudo tem uma vibração, tudo, né? Simplesmente tudo. Então, não é somente as pessoas. E quanto mais as pessoas estão equilibradas, harmonizadas, gerando frequências positivas, as situações da vida dela começam a vir naturalmente, porque a situação está boa, né? E o contrário também é a mesma coisa, né? Entendeu? Então, o perdão nesse caso é fundamental, porque a pessoa que está num emocional negativo, numa raiva, uma mágoa, ela está arrastando uma situação que não vai trair nada de bom para ela, né? Exatamente isso. É bem isso mesmo. É fundamental. E você sente que a medicina normal, tradicional, está encarando a apometria e terapias alternativas como também outras formas de ajudar a restabelecer a saúde? Porque, porque essa medicina, desculpa, ultimamente eles concordam que a oração tem poder e que muitas pessoas desenganadas e que, graças a Deus, voltaram à vida, foi graças à família, à fé das pessoas que rezavam por ela, ou a fé da própria pessoa. Como é que você vê isso? Olha, eu acho assim, a gente vê que quando começa a ter expoentes maiores, assim, graças a, né, a espiritualidade toda, o universo, começa a ter pessoas como o Greg Braden, que é um americano, ele fala muito isso, sobre o poder da oração, é fantástico, né? Então, assim,
começa a ter isso como realmente é comprovado que o poder da oração realmente cura as pessoas, né? E é uma, né, a gente fala muito na mente não local, né? Porque não há local, a mente nós estamos ligados, eu chamo de o consciente quântico holográfico, que é um todo, né? Nós estamos ligados ao todo. A partir do momento que você manifesta, a oração chega, não importa, né? Então, assim, com esses, eu acho que os próprios médicos hoje eles estão realmente mais acessíveis, né? É claro que existem processos que eles, assim, a gente sabe que existe uma indústria, né, do remédio, a indústria, infelizmente, né, Carmen, a indústria da doença que a gente fala, né? Porque a medicina é remédio, é muita coisa, isso é ensinado nas faculdades, entendeu? Mas a abertura está indo, as pessoas estão se descobrindo, procurando alternativas, né, em outros processos. Então, isso é muito bom, porque acredito que se partir de médico, vai ficar um pouco mais lento o processo. Acho que das pessoas a gente consegue trabalhar e atingir um pouco mais isso, para que não abandone, nunca abandonar a medicina, porque realmente precisa. Mas se a pessoa conscientizar no processo, uma é assim, você ter a autocura, você propiciar um processo de autocura, um processo, uma terapia que possa te ajudar. E mais adiante é você não ficar doente, né? Então não precisa ter cura, você entendeu? Então assim, porque a doença é uma imperfeição, né? A doença ela não existe, ela sempre, a doença, qualquer doença, ela sempre nos chama para olharmos para nós, né? Sempre, ela é um ponto de atenção para nós. O que eu não estou fazendo para mim, que eu preciso, né? Isso eu aprendi muito na minha formação com o Val Capelli e Metafísica da Saúde. A gente, então, como é a parte toda, né, do estudo, né, que tem da doença, que traz a pessoa para dentro, né? Como que ela vem, aí sim, aí daí desse ponto, aí começa a recuperação, né, começa o processo. Então, eu vejo muito, assim que você falou sobre a medicina, a gente vê o SUS hoje, né, com as PICs, né, que as práticas integrativas complementares, que tem a cromoterapia, tem a acupuntura, tem os florais também. Então, poxa, é uma abertura e tanto para isso. Então, eu acho que, né, nossa, é ótimo isso, é lindo. Então, assim, é um processo que nós temos que ter isso, né, cada vez mais divulgar esses processos todos, né, nós, os terapeutas todos que trabalham nesse processo, assim, de cura, mas fundamentalmente a pessoa equilibrada, ela pode se autocurar, ela não precisa, ou não está doente, até melhor ainda, né, não ter doença, não precisa ter doença nenhuma, né, entendeu? Não alimentar essa indústria, né. Eu concordo plenamente. Não, e o legal, né? Ainda bem que o SUS está com a medicina integrativa junto, com as terapias integrativas, e que abre e expande, porque o objetivo é justamente as pessoas não adoecerem, terem saúde e viver com qualidade de vida. E o que está colocando cada um no seu senso de responsabilidade é essa energia invisível aí desde o final de 2019, que as pessoas, por receio de ficar doente por outros motivos, estão se cuidando mais, na minha visão, em relação... Né? Porque antigamente eu percebia que as pessoas, assim, qualquer dor estranha, já corria para o hospital, corria para o pronto-socorro, corria não sei para onde. Sim. E, graças a Deus, tem a medicina, o pessoal consegue fazer o atendimento virtual, quer dizer, até isso. Parece que a gente entrou no desenho animado dos Jetsons, o Djalma. Não, e agora a gente está vivendo exatamente aquilo que nós vimos. É que nem Júlio Verne, quando escreveu os livros, e, enfim, nós estamos aí, são visionários, energias que constroem, viajam para o futuro, deixam registrado aquilo que pode ser, e eu fico muito feliz que as pessoas tenham buscado essa parte de terapias alternativas para se equilibrar, para se autocurar, para se autoconhecer. E quem está bem não desenvolve nenhum tipo de problema. Justamente porque, assim, a falta, né, os problemas emocionais, né, os emocionais negativos que nós chamamos, né, que é ligado a medo, ligado a processos, né, raiva, processos assim de depressivos, né, que vão levando a processos, são realmente a desconexão com o eu, né, desconexão com a pessoa mesmo, né. E na apometria a gente trabalha muito, né, no processo apométrico, onde é fundamentalmente, como eu te falei, o equilíbrio da pessoa e ela buscar cada vez mais o sentir, né, Carmen? Porque as pessoas, elas vão entrando em planos mentais
e vão deixando de sentir, né? E o sentir é tudo na vida. Você sentir o que fazer, o que não fazer, sentir onde ir, sentir. Não permitindo que o ego, que processos mentais entrem, né? E o sentir é a própria conexão com o universo, né? Então, quando você sente as coisas, quando você sente você tem um trânsito na vida muito mais saudável, muito melhor, né? Porque a intuição, ela está lá para te ajudar, ela vem falar para você. As pessoas que não dão, não dão ouvido, ou muitas vezes, né, negligenciam, ou não, querem um processo mental, aquela coisa, porque o mental sempre vai nos levar aquilo que nós já conhecemos, né? O mental, ele tem um registro, então as pessoas vão sempre fazer aquilo daquela mesma maneira, porque é assim que a mente aprendeu. E quando você se permite a sentir mais o universo, perceber as situações, perceber né, ter as percepções, né, mais aflorado, você percebe um outro universo dentro de você, né? Então, você transita melhor, né? É verdade. Você, como homem, sente que os homens estão mais abertos à intuição e à espiritualidade? Olha, assim, eu falo, quando eu vejo homem, quando vem homem no consultório, ou é porque a mulher trouxe, né, a esposa que traz, ou assim, uma pessoa muito próxima, ainda tá um pouco distante. Eu brinco assim, eu faço uma brincadeira assim com os homens que vão, eu falo assim, olha, você percebe que tem muito mais viúva do que viúvo, né? Porque o homem morre mais cedo. É uma brincadeira que eu faço mas por conta disso, de represar, não se abrir ainda para isso, cara. Ainda é um processo um pouco lento. Ainda os homens, acho que tem processo. As mulheres, nossa, nem se fala, né? A mulher é assim, nessa parte de milhão, né? No homem. E aos poucos vai contagiando. Então, eu tenho muitas esposas que vêm, que convencem o marido. Aí o marido vem. E depois que ele vem, também não para mais também, né? Então, E é legal curar a parte emocional, a parte mental, desenvolver, ouvir a intuição, né? E você, sim. quando o atendimento, você une a apometria com floral de Saint-Germain e radiestesia? Eu faço assim, na apometria, então, aí continuando um pouquinho só para mim, aí as pessoas podem, às vezes, quem não conhece, né, o tratamento, o trabalho que eu faço, porque convencionalmente a apometria é para trabalhar em grupo, tá? Quando o doutor Lacerda escreveu o livro tal, e as pessoas que trabalham hoje, tem centros espíritas que trabalham muito bom em apometria, trabalham em roda, que a gente chama. Então fica uma pessoa, que é o assistido, alguns a gente chama de captadores, e fica um dirigente. Esse é o processo, a dinâmica do processo apométrico convencional, né? E como a gente tem muita gente aqui vendo nós, então eu queria explicar um pouquinho como que eu trabalho, né? Porque eu trabalho sozinho, né, em apometria. Então, esse é o modo convencional. Eu trabalhei muito tempo assim, em vários lugares, assim, dessa mesma maneira. E aí eu tive um acesso, né, a Cíntia do Legar, que também devo muito a ela, né, muito grato a Cíntia, por ter me aberto esse caminho também na formação de terapeuta apométrico, né. Então, ela desenvolveu um aperfeiçoamento da apometria, realmente, na parte terapêutica, né, onde uma pessoa pode trabalhar sozinho, né, sem ter o grupo, sem ter a sustentação. E assim, aí eu trabalhava assim com grupos, vamos dizer. E quando eu comecei a trabalhar sozinho, eu fiz essa formação, eu percebi isso, né? Poxa vida, foi muito mais rápido e dinâmico e muito mais eficiente, porque eu posso trabalhar focado naquilo que a pessoa precisa, né? E a consulta é mais ou menos em torno de 1 hora e pouco, né? Que a gente faz na Pax, voltado para a pessoa, para que ela precisa. Então, podemos acompanhar aquilo. Então, a apometria terapêutica, né? Ela trabalha com as técnicas da apometria convencional, com os mesmos princípios, né, éticos, morais, o que foi o fundamento todo da apometria, porém eu trabalho sozinho. Então, sem necessidade do grupo. Por que isso? Assim, quando teve essa questão da apometria, muitos centros espíritas, que eu te falei, eles pegam, trabalham, né, começaram a trabalhar com apometria na época do publicado o livro e tudo mais. Mas a vontade do Dr. Lacerda é que a apometria não ficasse presa a centros espíritas, porque ela fica muito restrita, muito pequena, né? Então, por isso que ele queria que fosse auxiliar para médicos, terapeutas, psiquiatras, enfim. E assim, eu vejo hoje, eu tive uma experiência, assim, minha fantástica, né, desses anos da Pax, né, que a gente está junto e tal,
que quantas pessoas, né, Carmen, que passarem a apometria comigo, que nunca entraram no centro espírita, sabe? Não vão, mas vão na Pax, porque a Pax, ela se sente bem, ela tem toda, né, para quem não conhece, a gente, é um lugar maravilhoso lá, a energia é muito boa, né, aquela, né, o bem-estar, aquele acolhimento que tem lá dentro, né, da energia que a pessoa sente. Então, as pessoas vão na Pax, né, por várias coisas, mas nunca, não, centro espírita não, jamais, nunca entraram no centro espírita, né? Então, mas foram tratados de apometria, né? Então, eu sempre falei, poxa, olha que bacana, né? Olha aqui, doutor Lacerda, que sacada, né? Que legal essa oportunidade, né? De poder propiciar isso, né? É bom. E geralmente é um tratamento só ou depende de cada caso, precisa fazer mais vezes para poder limpar? Nós trabalhamos assim, quando a gente faz, né, na primeira entrevista, uma anamnese, para ver a pessoa realmente como ela está, o processo dela, tal, tudo mais, e é feito a apometria, feito com ela, né, na parte, né, a gente fazendo as marcas, lá deitado, tudo mais, ou sentado na cadeira. O que acontece? Eu começo, eu trabalho, como a gente trabalha no processo da apometria, e no final o começo de um tratamento é o desdobramento, que nós chamamos, é o princípio, uma das regras da apometria. E o desdobramento é muito semelhante quando a gente dorme, nós desdobramos um pouco do nosso corpo, né? Então, a apometria é conduzida dessa maneira. Não há incorporação, nada, é um processo muito limpo. Então, no final, eu faço a harmonização dos chakras, todos, do básico até o coronário. E eu já deixo para a pessoa, né, o sentir de voltar, sabe? Porque, assim, tem que ser por ela. Eu posso aconselhar, falar, eu dou minha opinião, mas eu falo assim, se você, se não há obrigação nenhuma de você vir e voltar. Mas eu quero que você sinta, perceba, poxa, eu quero voltar no Djalma, eu quero fazer novamente, eu quero fazer mais um corpo sutil, Então, assim, nesse processo, as pessoas começam dentro dela vem a necessidade, o sentir, entendeu, Carmen? Porque ela foi tocada, ela já se permitiu, né? E quando eu falo assim, eu sempre permito, né? Assim, às vezes, muitas vezes a Laisa passava para mim, tem uma mãe que quer marcar com uma filha, tal. Eu falo, Laisa, fala para a filha falar comigo, ou fala para a Laisa, direto. Não quero que a mãe marque. Por quê? A cura dela, Carmen, começa quando ela marca. É claro. Não começou comigo, você entendeu? Porque ela teve a predisposição. Então, o fato da mãe marcar para a filha, poxa, pode ser até um ato de amor, mas não é assim. A filha tem que ligar para a Pax, marca a Laisa, olha, o que é que vai querer e tudo mais, entendeu? Porque é aí que começa o processo de cura dela. Ele fala, o seu processo começou uma semana atrás, não começou aqui. Tá, então, sabe, então essa situação. Então, quanto a gente pode fazer mais vezes na pessoa, 2, 3 vezes, é o ideal, é claro que é bom para a pessoa, mas às vezes, muitas vezes a pessoa uma vez pronta, ela já está bem. Outras fizeram várias vezes e vêm todo mês e gostam e não querem parar e continuam, até me cobram, né, quando nós vamos voltar, tudo mais, então, porque vinham direto, né, então, por conta disso. Então, não há uma necessidade padrão, né, começa muito no sentir da pessoa, entendeu? Isso é fundamental, eu já começo por aí. Isso é muito bom, isso é muito bom. E lá na PAC você vai estar atendendo no sábado? Então, nós elegemos aí o último sábado do mês, né, para fazer o atendimento, dedicar um sábado inteiro, né, para apometria, tudo mais, tal. Começando assim, e de acordo com as pessoas retornando aos poucos, a gente sabe que umas coisas, né, estão retornando agora devagar, a gente pode abrindo outros dias, né. Você perguntou sobre as terapias junto, né, tanto a radiestesia como os florais, e agora os elixires também, estou trabalhando também com elixires. Nós vamos também conversar com muito bacana, são elixires, vamos dizer, os florais de cristais, né? A partir de pedras preciosas e cristais, que é fantástico, é uma linha muito bacana também, porque tanto o floral como o elixir, eles vieram para mim também de uma maneira, né? E florais Saint-Germain, né? Você tem que vir, né? Tem tanto floral para vir, né? Para mim... É o senhor chefe. É o chefe mesmo. Depois eu vim entender, eu falei, nossa, tem tantas, né? Mas Saint-Germain caiu no colo, assim. E, porque são, entre um atendimento e o outro, né, a pessoa precisa de um suporte, né? Ela não está comigo mais, vamos dizer. Então, o floral nessa parte, o elixir agora, ajuda muito a dar um reforço,
Porque como os florais trabalham no campo vibracional das pessoas, né, floral, ele trabalha de dentro para fora, dentro, né, no campo vibracional. Então ele vai tratar, vai amenizar, vai expandir a consciência, que é o que precisa. Sim. E aí sim, entendeu? Aí quando a pessoa ela vem numa segunda sessão, com floral, nossa, aí o benefício para ela é muito maior, entendeu? Então é o que a gente quer, né? Na verdade, que a pessoa, sabe, ela se autoconscientize das situações, porque muita parte dos problemas são dela, né? Causados por ela, né? Entendeu? Então floral ajuda muito isso. Isso é verdade. Não, e o legal é assim, é que a gente percebe que você ama o que você faz. E você vê que as É, pessoas melhoram e elas mesmas já se dão alta, por exemplo. sim, Como elas mesmas, você dá a responsabilidade para a pessoa, para o paciente, de falar, ó, vou continuar ou não vou continuar. Isso é é, verdade, isso é profissionalismo, porque de repente a sua parte. Mas quem está te procurando para ter um auxílio a nível terapêutico, também tem sim, que fazer a sua parte. Não dá para jogar todos para você resolver e é, ficar lá com o braço cruzado, esperando cair do céu a resolução XYZ. Isso não existe. sim. Porque está tudo nela, né, Carmen? Tá tudo, tudo de dentro para fora. Se você está bem, não é assim. Outro dia, essa semana mesmo, teve uma amiga, e ela, sobre a apometria, perguntou tudo mais, e ela disse, como que ela... E ela trabalha com corretagem de imóveis, que é uma profissão que precisa estar muito bem equilibrada, porque equilibra com pessoas e tudo mais. Tem alguns corretores aí me ouvindo vão entender. E ela falou assim, quando eu estiver financeiramente bom, eu vou te procurar. Aí eu falei para ela, olha, não é assim. Você precisa me procurar para estar financeiramente bem. Porque quando você estiver bem, você não vai me procurar mais, certo? Mas você precisa estar equilibrada, porque tudo parte de você, tudo parte de dentro para fora. Né? Então, essa consciência que eu quero que as pessoas entendam, e quando elas percebem isso, é como você falou, elas se dão alta mesmo. Falam, nossa, eu estou bom, eu estou boa para poder até procurar uma outra terapia, porque só hoje, nós temos tantas, né, opções aí de terapias alternativas aí, com várias técnicas, né, que estão crescendo aí, tudo mais, estão se fundamentando, né? Então a pessoa se autoconscientizar, se autocurar, então isso é fundamental, né, para ela. Então eu falo da linha mesmo, da linha, vai embora. Eu gosto muito da pessoa, então assim, e pelo contrário, justamente, acontece que muitas vezes pode ser que tem pessoa que faz assim, pode achar que tenha medo, não, vou perder o paciente. Não, olha, eu aconselho vocês a fazerem, porque vocês ganham muito mais, porque essa pessoa indica outras, né? E assim, e as indicações é o que eu ganho, cara, é verdade, assim, tem tanta indicação que a gente tem por conta de um trabalhar assim, porque é assim, eu acredito que tem que ser. Não adianta eu pegar uma pessoa e querer cozinhar ela, vamos dizer, 3, 4, 5 meses, sabe? Que existem processos assim. Mas eu quero realmente que a pessoa, 2, 3, tá bom, vai embora, você tem que andar, né? É assim. Então, podem fazer assim, terapeutas podem trabalhar assim, que dá muito certo. Porque, na realidade, todos nós, né, aqui na Terra, nós estamos a serviço de Deus, compartilhando os Sim, nossos. Mas você que trabalha como terapeuta, os médicos, quem trabalha na área da saúde, quem trabalha na área da espiritualidade, tem mais responsabilidade, porque você está tocando a vida diretamente das pessoas a nível físico, sim, e emocional. Então, tem que ter muita consciência do profissional, né? E sim, muita consciência de quem está buscando o auxílio, de escolher o profissional certo. Porque hoje em dia, sim, como tem um monte de gente que perdeu o emprego no planeta, não é só no Brasil, as pessoas é, têm um curso de um fim de semana, de 3 horas, de 2 horas, pega lá o olha, agora eu sou terapeuta, agora eu faço isso, agora eu faço não sei o quê. Pode até fazer, mas não é assim, sabe? Existe, da mesma forma, vai na escola, X anos, vai na faculdade, 4 anos, faz mestrado, mais um tempo, para trabalhar com vidas, não é? 2 sim. horas estou pronto para trabalhar com vidas, não é isso? Eu concordo com você, com um pouco de receio também disso, também dessa maneira, porque a parte terapêutica de trabalhar com a responsabilidade de trabalhar com vidas, né, não é somente um curso, uma técnica, né, é justamente a sua vida fora disso, sabe? Como que é a sua vida fora do consultório, fora né, do atendimento, porque é tudo o que é uma conduta toda, né, que a gente chama daquela reforma íntima, né, que é tão falado e tal,
necessidade das pessoas, em primeiro lugar, fazer uma reforma íntima, para depois querer trabalhar com alguém, né? Porque é muita responsabilidade mesmo, né, de trabalhar com pessoas, né, e com energias, né, na verdade, né, de pessoas. Então, não que eu seja um santo, pelo contrário, mas eu tenho muito erro, muita coisa para me aprender na vida, tem muitas coisas, mas eu procuro valores éticos, morais, assim, a gente conscientizar de ter uma necessidade disso, de querer sempre me conscientizar da necessidade de que eu estando bem, eu vou proporcionar o bem ao outro também, entendeu? Não somente como um meio de vida ou um curso que vai te dar né, um ganho a mais, né? E não pode ser assim, né? Tem que ser um pouco mais profundo. Mas a gente percebe também, né, Djalma, que quem tem consciência, quem faz o trabalho sério, bem feito, com o coração, acaba tendo um bom resultado, não só a nível de quantos pacientes, mas financeiro. E quem faz Sim. interesse, quem faz a modo superficial, não dura, né, não Sim. perdura, tem consistência, não tem É. energia, essência. Não é? É verdade, é porque a gente sabe, né, mesmo as profissões, né, assim, mais médicos, advogados, professores, existem médicos e médicos, existem professores e professores, existem porque são as pessoas que fazem por amor, né, que fazem com dedicação, em toda profissão, né, então, em todo lugar, então, ainda mais essa parte energética, né, de pessoas e tudo mais, né, então, é muito importante ter isso, né, é muito importante ter essa máxima aqui, eu não sei se as escolas ensinam dessa maneira, essas escolas que se precisam, né, fazer, entendeu? É muito... E hoje tem uma gama, né? Hoje eu acho que eu falo assim muito que não existe uma técnica boa ou ruim, melhor ou ótimo, não existe. Eu acho que existe tudo que funciona, né, Carmen? Então, o que funciona é o que vale. Então, se tal técnica funciona para aquela pessoa, tá ótimo, tá bem. Vai, né, e assim, e tem sucessivamente, tem várias, então a gente não pode, muitas pessoas, algumas têm uma tendência, nós, que a gente julga muito ainda, por mais que eu me policie, a gente ainda continua a ter um costume de julgar algumas coisas, mas eu acho que todas são válidas desde que funcionem na pessoa. Agora, a partir do momento que aquilo lá, ela pode abrir uma expansão um pouco para que outros processos venham, né, e é uma caminhada, alguns podem ter a felicidade de pegar alguma técnica melhor, e já ter um profissional bom e trabalhar e já ir conseguir, né, avançar bem na vida. E outras não. Mas, enfim, eu acho que tudo é válido, desde que tem intenção de cura, né? Todos nós somos curadores, né? Então, autocura e o processo de fazer de emanação por oração, por vibração é fantástico. Mas realmente quando a gente tem algum tipo de problema físico, mental, emocional, como nós estamos envolvidos na situação, a gente não consegue enxergar. E sempre externo para dissolver os nós, para mostrar onde é que está realmente o foco do problema e da onde a chamada solução ou a resolução da situação. Não é? É isso mesmo, porque as pessoas realmente, e nesse processo, você lembrou bem, o que acontece normalmente nas pessoas? Elas põem a culpa no externo, né? A culpada daquilo, culpada daquela pessoa, culpada daquela situação, culpada do emprego, né? Então, como se ela se isentando, ela ficaria mais aliviada, né? E justamente não é isso, né? Então, ela está bem, o entorno está melhor, né? Ela tem que se conscientizar desse processo. Então, e assim, e às vezes um equilíbrio, né, com auxílio terapêutico, auxílio de algum profissional que ajude a pessoa a enxergar isso de uma maneira mais clara, né? E não fique no vitimismo, não fique no emocional negativo, não fique nos processos que não levam ao crescimento, à expansão da consciência. Porque nós somos seres, né, eu falo muito para as pessoas, nós somos seres em constante evolução. Né? Então, nós temos que ter esses processos que, mesmo que as coisas que não aconteçam de bem para a pessoa tem que agradecer. Então, porque faz parte da sua evolução. Né? Então, tal coisa foi uma fatalidade, um processo, agradeça porque tudo podia ser pior, em primeiro lugar. Sempre agradeça, né? Porque tudo podia ser pior. E outra, o que a vida está te mostrando com isso? Analisa isso de uma maneira, né, mais holística, mais abrangente. Não fique no fato. Então, o que a vida está te chamando a atenção para isso? E aí sim, a partir dessa conscientização, que a pessoa começa a ter um processo de sair daquela zona até de conforto, porque muitos ficam, né, nesse processo como vítimas eternas, né? Porque aquela pessoa, porque a pessoa me deixou, porque aquilo lá, só essa lamentação, né? Entendeu?
Então, Sai do lugar, né? Porque não se permite é, não- dar, né? é, é verdade, é verdade. Então, é por isso. Então, assim, a gente tratando esses processos todos, equilibrando, falei no começo, equilibrando as pessoas, trazendo essa consciência, a apometria, ela, através da técnica dela, que eu realmente gosto muito de fazer, faço com dedicação, vejo as melhoras, acompanho as melhoras, porque a gente também na apometria também trabalha não só a pessoa, mas também a possibilidade de trabalhar também a casa da pessoa, o lugar da pessoa, sabe onde ela mora, onde ela reside. Muitas pessoas e aí a gente junta um pouco da radiestesia, estão morando em casas que são energeticamente densas, ambientes densos, complicados, que tem uma energia telúrica muito ruim, que atraem, né, energias não boas. Então, a apometria também, muitas vezes, durante o processo de uma sessão, a gente pode também trabalhar a casa da pessoa, trabalhar o lugar dela, né? Porque tudo são frequenciais, entendeu? Então, aqueles, vamos dizer, a gente chama, não, obsessor é uma palavra muito forte, assim, que tem uma conotação muito negativa, mas a obsessão, ela acaba vindo, né, para alguém por afinidade, né, para as pessoas realmente ter aquilo lá e atrair aquilo para ela, né? Entendeu? Então, precisa tirar isso assim, de uma maneira que a apometria também tem essa abrangência e trabalhar também com locais, né? Também é muito bom isso aí. É verdade. Olha aí, família Paco, vocês estão percebendo que o Djalma Oliveira Neto tem muito conhecimento, adoro do chamado, marque lá o seu atendimento com a sua. Isso, é. No último Ah, fevereiro, ele vai estar é. aqui, Pax presencial, para te atender, para que você possa aí ver o mapa da sua vida, entender o momento energético que você está, dissolver Isso. nós, né? E reconhecer É. as possibilidades positivas, né? Há quanto tempo está com a gente, Pax? Olha, bom, na Pax, na Pax eu frequento desde quando não tinha Pax, né? Então a gente é muito tempo. Ações, né? Há 40 anos, pelo menos, né? 40 anos. A gente lembra, estava lembrando até que nas reuniões, né, na Pax, as pessoas que não sabem, era na casa da Carmen. A Carmen não existia a Pax, quando isso era na casa dela. E a gente saía sempre daquela reunião à noite, tinha um maço assim de trigo, né? E nós levávamos para casa, né? Cada um levava, né? E a gente formava em casa um maço também igual da Pax. De tanto que ia, né? Assim, era muito bacana, né? Então toda reunião tinha. Então era muito bonito. Então, assim, com vocês, né? Já acho que 40 anos mesmo na época, né? E aí, quando eu fiquei um tempo afastado, e aí quando eu retornei, depois desses processos todos, que acho que na minha vida começou a aparecer essa parte terapêutica, né, essa parte de trabalhar com as pessoas, e o primeiro lugar que eu procurei foi com você mesma, né, que eu falei, poxa, eu queria trabalhar muito com vocês, e aí, aí foi, né, aí já tem uns 6, 7 anos já, eu acho, não tem como, já que estamos juntos lá, entendeu? Mas é bom, quando o Saint Germain está na nossa vida, está na nossa vida, né? É uma energia É, dura e funciona, né? E funciona. é verdade, funciona. A gente vê lá isso, sente lá as pessoas, por mais a vibração, né? O que a Pax como energia, né, do local, assim, como que traz, né, essa transformação para as pessoas e fazer a apometria lá dentro da Pax assim, é um diferencial muito grande, porque a egrégora toda de luz que tem lá, e muitas pessoas, assim, quando comecei a fazer a terapêutica sozinho, e as pessoas, assim, conhecem a apometria funcional, nossa, mas você não tem medo? E se aparece um mago negro, se aparece um, sei lá, alguém, um Exu, alguma coisa, sei lá, negativa, alguma coisa pesada, eu falei, olha, onde eu estou, não aparece ninguém, sabe? Eu estou num lugar muito bom, assim, e nada vem para nós, né, Carmen? Nada, nós que trabalhamos assim, nada vem para nós que você não possa resolver, né? Então, essas entidades existem, são fortes, têm seu poder, porém, em lugares que há uma sustentação energética para isso. Então, eu falo aqui na PAC, já tem um cinturão aqui de proteção, e essa aqui não entra. Aqui também. Nós estamos lá na Brasileira há 30 anos, né? O trabalho é É. 40. Aqui. Eu vou ativar os comentários para ver se alguém tem alguma pergunta para você. Porque Tá bom. quando o papo tá bom, a gente Não. passar o tempo, né? A gente tem só mais uns 15 minutos. Então, Tô sem relógio aqui, não sei. vamos ver se alguém tem alguma pergunta aqui para você sobre. Tá chovendo em Curitiba. Alguém escreveu, porque a gente comentou no começo que estava chovendo. A Valdez, boa tarde fria para você também.
E aí, família Pax, alguém tem alguma pergunta para o Djalma sobre apometria e sobre essa energia do que a gente está falando hoje, sobre espiritualidade? O que você pode falar sobre a apometria quântica? Então, a apometria quântica vamos dizer, uma vertente também que está tendo dentro da apometria, né? Eu não conheço bem o trabalho da quântica, porque eu não participei do processo, né? É que nós hoje, como entendemos, né, na verdade, da física quântica, né, que a física quântica veio validar muitas coisas que nós já sabíamos, você já sabia há muito tempo, né, de tirar o tempo e espaço, né, que o tempo e espaço é uma convenção humana, né, o ano, né, tanto é que nós temos agora amanhã o Ano Novo Chinês, né, tivemos o Ano Novo nosso, tem o Ano Novo Judaico, então, assim, o tempo e espaço é uma convenção humana, né? Não existe isso. E a física quântica veio assinar embaixo e validar isso. Então, a apometria, os processos da apometria são todos quânticos, porque não trabalha com tempo e espaço na formatação convencional que nós humanos conhecemos, né? Porque esse lado todo da sua essência, como ser de luz que você é, quantas coisas as pessoas podem estar trazendo de outras existências ou não. Às vezes, aquilo aconteceu muito forte, se emocionalizou muito forte, dos 300 anos atrás, 300 anos, que nós conhecemos, uns anos, mas é um piscar, né? É um clique, você já muda, entendeu? Então, isso pode estar interferindo hoje. Então, a apometria, essencialmente, ela é quântica, né? Então, mas eu não sei, não conheço para dizer. Tá? Tudo bem. Nós temos várias perguntas. Pode fazer apometria em tratamento psiquiátrico? Sim, pode ser feito. Existe um lado da pessoa, é muito importante, claro, como eu falei, aquela questão da pessoa conscientizar, dela ter consciência de começar a cura dela nesse processo, né? Os processos psiquiátricos, né, nós temos um pouco mais de espiritualidade, esse lado, tem muito de lado espiritual, né? Tem muita coisa disso, né? Eu já tive casos de esquizofrenia, de trabalhar, de tratar e ter sucesso com a apometria. Então, a gente precisaria conhecer um pouco mais o caso, né, para poder saber e dizer. Mas, a princípio, desde que a pessoa... porque, assim, dependendo da situação, a pessoa ela não tem ela não conhece. Ela não teria como ir lá fazer o tratamento, porque ela não tem essa consciência, né? E tem pessoas que estão nesse processo, no caso da esquizofrenia, no caso desse rapaz, que ele percebia que aquilo não era bom para ele. Então, ele tinha os dois lados, sabe, dentro dele. Então, ele estava muito bem e ficava ruim. Ele não queria mais aquele lado, né? Então, deu um sucesso grande. Muito bom. Como é uma sessão de apometria? Estão perguntando. Olha, como que é? Nós fazemos sempre assim. O dinamismo tem um processo, né, da pessoa. A gente primeiro dá uma anamnese, que a anamnese é uma conversa que nós fazemos para poder realmente ver a pessoa como está, o que ela está acontecendo, por que ela está vindo, né, entendeu? O que está acontecendo com ela. E a partir disso, eu primeiro faço um relaxamento para a pessoa relaxar, desconectar, né? E aí eu vou introduzindo as técnicas ao longo, né? Demora em torno de 20, meia hora mais ou menos esse processo. Finalizo sempre com a harmonização dos chakras, né? Que é fundamental. Na apometria também trabalha muito isso, né? Porque é fundamental, como você está com o corpo desdobrado, nós conduzimos o desdobramento, que nós chamamos, as pessoas terem os chakras, todos eles energizados, vitalizados, vibrantes, né? Para que realmente haja o equilíbrio, haja o bem-estar da pessoa, né? Entendeu? Isso é fundamental. Então, aí depois, no final da sessão, a gente conversa novamente e vê, né, as captações, as sensações que eu tive com a pessoa, aí é mais ou menos assim. Tem mais duas perguntas. A apometria é ligada à espiritualidade e a outra, na apometria, você acessa vidas anteriores. Não, a apometria é espiritualidade, né? Ela é ligada porque o que acontece um pouco, né? Até eu ia comentar uma situação da casa da parte espiritual, né? Não sei, acho que muitas pessoas sabem, mas assim, acho que o único país do mundo onde o espiritismo é considerado religião é no Brasil, né? Isso eu aprendi com o Gasparetto, porque quando desenvolveu a espiritualidade dele, foi na Califórnia, que ele foi para os Estados Unidos, que ele conheceu médiuns americanos, né? Você sabe quanto que isso... Então, ele saiu dessa religiosidade que tinha aqui no Brasil, porque houve uma confusão aqui.
É uma das razões que o Dr. Lacerda não queria que a apometria ficasse presa a casas espíritas, porque há uma conotação religiosa no Brasil. Você vê na França, onde tem a terra de Allan Kardec, francês, na Alemanha, nos Estados Unidos, existem médiums muito bons, terapeutas, que fazem trabalhos extraordinários, mas que não há conotação de religião, né? Então, talvez a pergunta dela pode ser que tenha alguma coisa com isso, né? Então, aqui, algumas casas espíritas pegaram a apometria, trabalham com apometria muito bem, tem lugares aí muito elevados. A Umbanda também trabalha com apometria, alguns lugares também, entendeu? Mas a essência é espiritual, é claro, sempre é, né? Trabalha vidas passadas? Trabalha vidas... Sim, trabalha o ser, na verdade, aquela questão, não sei se ela pegou início, né? Onde nós, né, nós não somos, né? Nós estamos, né? Nós estamos a pessoa. Então, o estar é a vida passada, porque a verdade, não há vida passada. Entenda que não há passado, é uma vida só. Então, aqui nessa existência, ela está, a pessoa, o nome dela. E ela vai estar, então não existe passado, não existe isso. Aqui na nossa mente tem que ter um tempo, né? Um tempo e espaço. E na física quântica não tem mais, tirou. Então é tudo um tempo só, é tudo uma coisa só, né? Outra pergunta, os gráficos da radiestesia são aliados à apometria? Não, eu não alio, não tem. A radiestesia, ela tem um outro estudo, né? Com gráficos, com processos e tal, mas eu uso a radiestesia nos florais com os elixires para a confecção das essências das fórmulas, mas não vinculado à apometria. Não há vínculo, não há esse vínculo. Não. É que a gente pode depois programar uma outra live sobre a mesa radiônica, que aí a gente fala mais sobre radiestesia, né? Vamos fazer uma outra, sim, aí é bacana. Com certeza, muito bom. Olha, então, essas são as perguntas. Eu tirei os comentários para as pessoas, para você dar a sua mensagem final, só que antes, eu quero convidar a família Pax. Amanhã é Ano Novo Chinês. A gente vai amanhã no Instagram. Estaremos às 5 da tarde no Zoom, num evento gratuito, com música ao vivo com a querida Vivi Keller. Ela vai estar cantando marchinhas de carnaval. Muito bacana. Adoro festa, já que não dá para reunir e receber todo mundo na Pax, a gente está aqui no mundo virtual. Está sendo ótimo. E antenado as nossas atividades, e nós temos aí em todas as nossas mídias digitais a descrição dos atendimentos com o Djalma, para que você agende a sua consulta, esteja na sintonia. E, Djalma, vamos sim combinar outra live para você falar de radiestesia. Isso. Uma mensagem para os nossos amigos. Olha, eu acho que assim, uma mensagem que eu queria deixar assim para todos, né, da conscientização cada vez maior das pessoas, né, que nós estamos aqui para fazer o bem. Pensando assim dessa maneira, né, quanto mais você vê, né, Carmen, por exemplo, você que tem uma exponencial, né, uma pessoa que está há muito tempo, quantas pessoas, quando lembram da Carmen, lembram de bem? O bem que a Carmen fez, com a mensagem, o carinho, aquela coisa toda. Então, tudo que as pessoas, né, pensam na Carmen, pensam vibracionalmente bem com a Carmen. Então, o campo energético vibracional da Carmen cresce. E assim vai, com todo mundo, porque é assim, né? Então, a necessidade de a gente praticar o bem, fazer o bem, para que as pessoas, quando lembrem de alguém, lembrem do bem. Poxa, lembra aquela pessoa, nossa, que bacana, que saudade, que bem que ela me fez. Então, esse pensamento, esse momento que a pessoa está pensando, ela está mandando uma vibração para ela, sabe? E isso está vindo, ela está crescendo a sua egrégora, está melhorando, está aperfeiçoando, então vai criando um campo seu muito bom. Então, você vê, no decorrer, né, nesses 40 anos, quantas pessoas você já passaram, né, pela Pax, por você, nas orações e tudo mais, então todas, eu transito muito, e conversa, sempre tudo me fala da Pax, nossa, frequentei lá, que bacana, como é? Então, assim, tudo isso ajuda, né, cada vez mais a fortalecer um campo. Então, isso que nós todos temos essa consciência de praticar o bem às pessoas, praticar o amor, né, fazer o bem às pessoas sempre, né, para que quando lembrem de nós, né, lembrem com amor, lembrem com carinho, lembrem com que mandem vibrações positivas para nós, né, porque é muito desagradável uma pessoa se lembrar de uma pessoa e aquela maldade ficar, e um lembra também, outro lembra, sabe? É uma coisa desagradável. Então, vamos
vamos nos conscientizar do bem para o bem, né, com amor, né, com muito amor para todo mundo, porque esse é o caminho, essa é a libertação nossa, tá bom? É isso aí. Adorei, Djalma. Beijo na família, gratidão. Obrigado. Para conversar de radiestesia. E família, Isso. espero vocês amanhã às 5 da tarde no Zoom para nós celebrarmos o Ano Novo Chinês, o Carnaval. Apresentaremos alguns profissionais e vamos continuar nas atividades, tá bom? Obrigada. Obrigado. Obrigado. Beijo. Tchau. Namastê. Obrigado. Gratidão.